Vamos falar de 5 setores diferentes, uma ação para cada setor. Você fala uma e eu Bora. falo outra. Pode ser que a gente concorde em alguma, tá? Vamos pegar o que a gente sempre fala que é o perene, né? Vamos começar por grandes bancos. Se você fosse hoje investir em um grande banco, qual seria? Ações, no caso, né? O Itaú. Eu vou... Pra não falar Itaú, eu vou falar Banco do Brasil, que eu gosto muito. Fechado. Né? Acredito que ambos andaram bastante, né? Já no ano passado. Banco do Brasil subiu 70%. Sim, Banco sim. Itaú, 40%, sei lá. Eu acho que o Banco do Brasil... É legal que esse quadro fica como se fosse uma conversa de bar, né? Exato. É uma conversa, a gente trocando ideia, como se estivesse escalando um time, né? Exato. Não é nada de recomendação e etc. Mas eu acho que Banco do Brasil, ele ficou muito para baixo, né? Então, ele valorizou muito. Valorizou muito. Então, pelo preço, o Banco do Brasil realmente é eu interessante. acho também, cara, que a galera... Quer dizer, eu falo a galera no mercado... Acreditava que o governo, no caso, de esquerda... ia se intrometer muito nas empresas, como Petrobras, Banco do Brasil. E, cara, não tá acontecendo. Não foi. Então, mas você vê como o mercado ele precifica tudo antes, né? Exato. E às vezes precifica errado, né? Precificou um susto que não aconteceu. E quem ficou posicionado ali, Tranquilo. falou, cara, desencana. Se mexer, mexeu, vou ficar aqui posicionado. Ganhou muito dinheiro, né? Ou até quem apostou contra e comprou. E aí, por outro lado, Itaú já é uma empresa privada, já não tem tanto burburinho, tanto boato, mas é um banco de super qualidade. Demais. Né? Pô, Então, Banco Itaú, se a gente pegar as últimas aquisições, né, Ricardo? Ó, teve Bank Boston, Unibanco, Avenue, XP, cara. Não, Itaú ganhou uma fortuna com a Não, XP. foi um case maravilhoso Eu acho que essa hoje compra o da Itaú XP. é a empresa que faz os melhores aportes, assim, aquisições de outras empresas no mercado. Mas isso funciona porque tem qualidade de gestão lá dentro. Sim, Porque e não dinheiro, adianta né? Tem dinheiro, mas tem a expertise e tem uma credibilidade vinculada. Né? Sim. E eles fazem bem feito. Agora, só para continuar essa parte dos bancos, o Bradesco ele ficou um pouco para trás. Né? Sim. O Agora, valuation tá atrativo, né? quando fica para trás, aumenta o potencial de crescimento se Sim. der certo. Né? Então, assim, são muitas nuances que o investidor tem que decidir, mas nessa conversa que a gente pode falar bastante. Essa conversa de bar e a gente vai compartilhando todo esse conhecimento com as pessoas aqui. Quem está aqui com a gente, né? E ó lá, pessoal, aperta o botãozinho de curtir, se inscreva aqui em cima e ative as notificações, não esqueçam. Vamos falar então de elétrica. Que é mais um setor também que a gente sempre fala que é um setor perene. Eu vou na Taesa. A Taesa, eu acho que ela tá no setor mais seguro do mercado de energia elétrica, que é o de transmissão. Sim. Né? A gente tem a transmissão paulista, que também tá pau a pau com a Taesa. Mas é muita previsibilidade, porque quem faz a transmissão não depende de chuva, não depende do cara pagando a conta de luz, é só transmitir a energia. E paga bons dividendos, porque é muito previsível, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma empresa bem segura. Eu vou de transmissão paulista. Seguros. Que Seguros, a gente tem algumas empresas bem interessantes também. Eu gosto de Porto Seguro. Eu também gosto de Porto Seguro, cara. Assim, se eu falar... Tem a BB Seguridade, que é muito boa também, mas eu iria de Porto Seguro. Quarto setor, internet e telefonia. Telefonia Vivo. Ah, Vivo, não tem... Acho que é difícil, o concurso, né, cara? A gente vai ter a TIM e a Oi, mas a Oi não dá. A Oi tá... Sim. A Oi é não, e é o muito que eu ruim. costumo falar assim também, né? Esse é um jeito que o investidor pode pensar. Você consome aquele serviço daquela empresa que você vai ser sócio na bolsa. Exato. Eu sempre gosto de contar essa história, que, por exemplo, quando eu mudei de apartamento, não tinha a internet da Vivo. Aí eu contratei a da Claro. E foi muito ruim, assim, a minha experiência. Foi uma internet lenta, que dava problema. E no apartamento anterior eu tinha da Vivo. Quando a Vivo chegou no prédio, eu troquei na hora. E eu realmente acho que o serviço é melhor. Alguém que tá aqui no chat vai falar assim, não, mas a Vivo é uma porcaria, porque eu fico ligando lá e dá um monte de problema. Não tô falando que é perfeita. Mas dentre as opções que a gente tem, e é um setor extremamente perene, quem vive sem internet, sem telefonia, sem comunicação, né? Então, eu acho que ela, na nossa bolsa, é a vencedora. Eu acho que, cara, é uma empresa lucrativa, paga bons dividendos. Sim. Eu acho que é uma empresa redonda, né? A TIM, ok, também é uma boa empresa, mas na bolsa, falando de bolsa, né? Resultados. E aí A Oi é legal. Não tem condições. E é legal você falar isso, assim, paga bons dividendos. Às vezes o pessoal que tá assistindo a gente aqui fala assim, mas, sei lá, a Vivo deve pagar o quê? Uns 8% ao ano? É pouco. Tem um monte de empresa aí que paga 10, 12. Mas calma, né? A gente sempre lembra que uma boa pagadora de dividendos, se pagar pelo menos 6% ao ano, num longo período, porque às vezes vai ter ano que vai ser melhor e aquela empresa vai pagar mais. Só que assim, historicamente, se chegar na casa de 8% de rentabilidade só com dividendo, sem valorização, tá bom. Lembrando que é isento de imposto de renda, né? Exato. Ricardo, ainda dividendos no Brasil é isento de imposto de renda.
E falando de um outro setor aqui, a gente pode falar de saneamento, né? Para fechar as 5 pontas aí que a gente considera sempre de setores perenes. Saneamento eu tô com a Sabesp. Eu acho que ela tem potencial. Eu acho que a Sabesp tem o maior potencial de valorização daqui para frente também, pela possível privatização que o Tarcísio está tocando aqui em São Paulo. Mas eu gosto muito de Sanepar. Então, mas eu acho que a Sabesp tem maior possibilidade de crescimento. Você também. Tem alguma opinião sobre o Banco BMG? Banco BMG, esse daí é um banco de menor porte também. Acho que vale olhar. Dentro daquela ideia de small caps, eu acho que o BMG ele pode entrar nesse ponto, né? Eu acho que ele está passando por muita dificuldade. Não acho que seria a minha principal opção, mas eu gosto muito da ideia dos bancos pequenos, porque eles têm muito potencial de crescimento. Vamos para outra. Exatamente. Agora vamos lá. Vou fazer algumas perguntas aqui para o Ricardo e ele vai ter que escolher entre um ativo ou outro. Então vamos começar aqui por ações, inclusive. Banco do Brasil ou Banco Bradesco? Hoje eu compraria Bradesco, que eu acho que tá mais barato. O valuation tá mais atrativo, né? Banco Itaú ou Banco Bradesco? Itaú, pela qualidade. Banco Inter ou Nubank? Nossa, difícil. Nubank. Taesa ou AES? Taesa. Porto Seguro ou BB Seguros? Porto Seguro. BB Seguros ou Caixa Seguridade? BB Seguridade. Porto Seguro ou Caixa Seguridade? Porto Seguro. IRB ou Taurus? Meu Deus. Taurus. Petrobras ou Prio? Prio. Klabin ou Suzano? Klabin. Itaúsa ou Klabin? Itaúsa. Boa, bem respondido. O Ricardo não fugiu, foi rápido. Né? Tem gente que enrola aqui, cara, que às vezes fica se explicando. O Ricardo foi direto. Agora falando no case de Taurus, você gosta, Ricardo? Cara, não acompanho, não conheço muito, mas performou bem, né, nos últimos tempos. Performou bem, porque era uma empresa que estava muito ruim, assim, né? Ela era uma empresa que dava prejuízo. O processo fabril era péssimo, assim, também, né? Outro dia a Luiz esteve aqui. Ela é bem... ela já ativa, foi... né? Ela é bem ativa em relação a Taurus. Ela foi visitar a empresa. Então, assim, o processo fabril melhorou muito em relação à fabricação das armas. E a empresa teve uma nova administração. Uma empresa que estava lotada de dívida começou a reduzir, começou a dar lucro, começou a parar de entregar prejuízo, começou a entregar lucro, pagando bons dividendos. Isso atraiu o mercado. E ela tem feito contratos novos. Então, ela está fazendo contratos agora com muita empresa na Arábia Saudita, na Índia. Inclusive, ela tem fábrica agora, tem acordo lá para construir fábrica na Índia. Ela atende muito o mercado americano. O americano ama a questão de armas. Inclusive, ela teve um lucro muito grande e ela se valorizou muito durante a pandemia. Durante a pandemia, os americanos acharam que era Walking Dead. E, cara, todo mundo saiu comprando arma. E eles adoram a Taurus. Então, aumentou muito a receita e os lucros da Taurus. Então, isso pode ser positivo também, porque é receita em dólar, né? Receita em dólar. Eu acho que 50% da receita de Taurus, ou até mais, vem aí do mercado americano. Então, é uma empresa interessante também que eu gosto.